Veja, se nós olharmos nosso mundo animal, ele deseja coisas. Então, é uma questão do desejo. Tudo começa com o desejo. Ou seja, tudo começa com o concupiscível, né? Com o desejo. Eu vejo um doce, eu desejo o doce. Eu vejo, né, um espeto de churrasco e me dá água na boca, eu quero o churrasco. Eu vejo copo de vinho, de cerveja, de uísque e desejo aquilo. Eu olho para uma mulher e desejo também. Tudo isso é desejo. Todas essas coisas são o concupiscível em ação, né? Podem acontecer pecados com essas coisas, como por exemplo a gula, né? A falta de sobriedade, a embriaguez, né? Pode acontecer o sexo desregrado, a luxúria, adultério, essas coisas. Então, com o concupiscível, é possível ter pecados. O que acontece é o seguinte, é que os pecados do concupiscível, geralmente, eles são um pouco mais vergonhosos. Então, a pessoa, ela fica envergonhada de ter um desregramento sexual. Ela fica envergonhada de não se deter diante de um copo, de um prato de comida. Mas, quando a pessoa sofre uma injustiça e ela se destempera e sobe aquela raiva, aquela coisa que eu vou fazer justiça, isso, que é a ira, pode se disfarçar como uma espécie de virtude. Não, é que eu sou muito justo, eu só gosto das coisas certas, eu não suporto esse tipo de baderna, eu não tenho paciência para esse tipo de confusão, etc. E esse desregramento interior, veja, até agora eu não estou falando de pecado, eu estou falando de desordens, né? Essa desordem interior, ela pode passar por virtude para muitas pessoas. Mas de onde ela vem? Santo Tomás de Aquino, seguindo a filosofia de Aristóteles e analisando profundamente o nosso ser, ele nos chama a atenção para o fato de que o princípio da ira é o mesmo do desejo. Ou seja, a única diferença que há entre o desejo e a ira é que entre o objeto desejado e a pessoa que deseja se interpõe ali uma dificuldade. Ou seja, eu quero o bife, mas alguém vem e pega o meu bife. Então aquele bem que eu desejava, que estava fácil, que estava ali na minha frente, aquilo lá ia ser o quê? Uma desordem chamada gula. Aí eu quero o bife. Aí alguém vai e pega o bife na minha frente. Né? Ou seja, é o desejo que encontrou uma dificuldade. Ou seja, qual é o objeto do nosso desejo? É o bem, né? Que no caso aqui, já que é um desejo animal, é um bem irracional. Nem sempre é um bem no sentido verdadeiro da palavra. A gente só tem um bem no sentido verdadeiro da palavra quando esse bem é um bem racional. Quando você enxerga que a coisa é boa. O seu cachorro, ele não é racional, então ele não vê os verdadeiros bens. Então, veja só, eu desejo uma coisa. Eu desejo não chegar atrasado para fazer o programa ao vivo. Mas de repente o trânsito me atrapalha. Veja, eu tenho um desejo. Mas o trânsito começou a me atrapalhar. Então aquele bem que eu tenho lá, que é o bem de chegar pontual ao estúdio para a transmissão ao vivo, aquele bem, ele começa a enfrentar dificuldades. Então, o que é que vira isso? Isso vira, então, uma raiva. Ou seja, o bem
Vamos à linguagem filosófica. O bem tornou-se árduo. O bem tornou-se difícil. Eu quero chegar pontualmente. Trânsito no meio. Árduo, dificuldade. Vem a raiva, vem a irascibilidade. Então, veja, parece que eu estou dizendo uma coisa óbvia, mas aqui nós estamos diante de um fenômeno que Deus fez, claro, foi Deus quem fez a ira, para que nós tivéssemos energia de buscar o bem quando ele está difícil, e isso se torna uma virtude, como por exemplo a fortaleza, né? Eu vou alcançar o bem, eu vou fazer aquilo que é possível para, sei lá, defender a minha família, ou alcançar a santidade, ou transmitir o evangelho aos quatro cantos da terra. Tudo isso eu preciso de energia para estas coisas. E a energia do irascível é uma energia interessante, uma energia boa, né? Ali a gente tem coisas boas. Você veja, por exemplo, quando você vai levantar um móvel pesado, você vai fazer força. Quando você vai fazer força, é como se você juntasse uma raiva dentro de você. Você faz para levantar aquilo. A ira tem uma função boa, né? Então, quando as coisas são difíceis de alcançar, a gente procura essa energia do irascível dentro de nós. O problema é o seguinte, é que chega uma hora que a questão já está resolvida e o seu irascível continua rodando.